Isso mesmo, então. Vamos ver esse aqui? O autor aqui quer que você faça três coisas, né? Dizer qual é a fórmula da inversa, x igual a g de y. Você vai explicitar, deixar o x isolado. Depois vai dizer qual o domínio da inversa. Depois tentar fazer o esboço do gráfico. Então tá, você tem que deixar o x sozinho. Então aqui você tem que saber lidar com essas expressões algébricas de modo que o x fique sozinho. Bom, para você fazer isso, o que você pode começar fazendo, né? Multiplica os dois membros por x mais 2. Aí você vai ficar assim, ó, com x mais 2 vezes y igual a 3x. Lembre-se que você quer isolar o x. Aí pega o y, multiplica aqui, pega o y, multiplica aqui. Aí você vai ficar assim, ó, com x vezes y mais 2y igual a 3x. Eu quero isolar o x. Subtrai 2y nos dois membros. Subtrai 3x nos dois membros. E aí você vai ficar com isso aqui, ó, x vezes y menos 3x igual a menos 2y. Eu quero isolar o x, eu sempre repetindo, não esquece disso, o foco meu é isolar o x. Então eu vou colocar o x em evidência aqui. Se eu colocar o x em evidência, sobra y menos 3. Isso aqui igual a menos 2y. E agora o y vai aparecer dividindo depois que eu multiplicar os dois membros por 1 dividido por y menos 3. Aí vai ficar assim, menos 2y dividido por y menos 3. Explicitar a inversa está aí. Domínio da inversa. Qual o valor que o y não pode assumir? O y não pode assumir 3, né? Porque o 0 pode. O 0 não vai dar nada aqui embaixo. Mas o 3 dá problema aqui embaixo. Então você veja que o y não pode ser 3. Então o domínio dessa função são todos os números reais, exceto o 3. Tirando o 3. Não pode ter 3 lá. Agora, com relação ao esboço do gráfico. Então as duas coisas já foram feitas. Com relação ao esboço do gráfico, você precisa enxergar isso aqui como translação, horizontais, verticais, reflexões em torno do eixo x, em torno do eixo y, de alguma função. Então, quando você se depara com situações desse jeito aqui, uma boa estratégia é você tentar fazer o denominador aparecer lá no numerador. Dependendo da situação, isso vai exigir de você um jeito, você tem que perceber qual é a expressão que você vai ter que colocar aqui para fazer aparecer o y menos 3. Como que seria, hein? Veja bem, eu quero que aqui seja assim, menos 2, y menos 3. Você pode começar assim, eu quero isso. Eu quero isso. Então, se eu colocar aqui, multiplicar aqui, vai ficar assim, menos 2y mais 6. Ah, então eu preciso colocar um mais 6 lá em cima. Então, eu vou pegar isso aqui e vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, ó, que x igual menos 2y. Aí eu vou colocar o mais 6 que eu descobri que eu preciso dele. Aí eu vou colocar aqui mais 6. Sim, mas se você colocou mais 6, você vai ter que subtrair 6 também para compensar, né? Tem que subtrair 6 para compensar. E aí aqui embaixo vai ficar y menos 3. O que nós vamos ficar aqui agora? Agora eu vou pegar esse aqui e vou olhar para isso aqui, ó. Isso aqui foi planejado para ser desse jeito. Eu vou colocar o menos 2 em evidência e vai ficar o y menos 3 que eu preciso lá. Então vai ficar o menos 2 multiplicado por y menos 3 menos 6. Tudo isso aqui dividido por y menos 3. E agora, separo em duas frações, né? Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar menos 2, que multiplica y menos 3, dividido por y menos 3, e depois menos 6 dividido por y menos 3. Eu coloquei um y menos 3 debaixo dessa parcela e um y menos 3 debaixo dessa parcela. Eu posso fazer isso é propriedade de frações. E aí você repara que esse agora pode cancelar com esse. Vamos voltar aqui.
Então, eu fico tendo assim, ó, que o x igual a menos 2, menos 6, que multiplica 1 dividido por y menos 3. E aí, você consegue perceber todos os passos que você vai ter que fazer para chegar até o gráfico da função? Se você trocar assim, y trocar por x, para ficar daquele jeito mais comum que a gente está acostumado, né? Aí ficaria assim, ó, a regra da função é essa. Menos 2, menos 6, que multiplica 1 dividido por x menos 3. Qual é a minha função primária aqui que eu vou considerar? Qual é a função que eu vou começar com ela para poder movimentar ela? 1 sobre x. Então você começaria assim, com y igual a 1 sobre x. O mais importante é você saber o que deve ser feito. Porque você pode falar até com palavras, que eu vou entender, que você sacou como é que o negócio funciona. De repente, você não precisa fazer o desenho, mas você fala, o que vai acontecer? Olha, eu vou pegar aqui, então, o gráfico de 1 sobre x e vou transladar ele em 3 unidades. Para qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. Direito. Aí depois, eu vou multiplicar as ordenadas por 6. Depois, eu vou refletir ele em torno do eixo x ou do eixo y? X. Em torno do eixo x. É quando você troca o x por menos x, é que vai refletir em torno do eixo y. Aí você reflete em torno do eixo x. Aí depois dessa reflexão, você vai descer ele 2 unidades. Então, no final das contas, tudo que vai acontecer é isso. Agora, colocar isso aqui no papel é que é mais complicado um pouquinho, né? Olha, vamos começar aqui com a função seria essa aqui, 1 sobre x. Aí você desloca ela 3 unidades para cá. Aí o meu eixo y fica aqui. Aí o seu 1 sobre x passa a ser esse aqui, ó. Desse sistema novo. Esse aqui seria 1 dividido por x menos 3. Aí você multiplica por 6. Quando você multiplica por 6, veja bem, nessa alturinha aqui, você vai pegar essa alturinha e vai multiplicar por 6. Então ela vai parar bem aqui em cima, sei lá. Você vai pegar essa aqui, esse tamanho aqui, vai multiplicar por 6, vai lá para cima. Então o gráfico ele vai ficar assim um pouco mais aberto aqui assim, sabe? Aqui é o meu novo eixo y, né? Ele vai ficar mais assim. Ele não vai ficar tão rente aqui, ele vai ficar mais para cima. Aí depois você reflete isso aqui em torno do eixo x. Reflete em torno do eixo x. Aí ele vai ficar, o meu eixo y está onde? Está aqui. Aí ele vai ficar assim, desse jeito aqui. E esse aqui vai para cima. Ó, vai para cima. Aí depois você desce 2 unidades. Então se você vai descer 2 unidades, ó, desceu uma, desceu 2. O seu eixo, veja, o seu eixo x vai passar a ser esse aqui. Desceu 2. Pois é. Aí agora o seu gráfico agora desce 2 unidades, vai ficar assim, ó. Tirando aqui o excesso de rabisco aqui, ó, ele vai ser assim. Então. Tirando o excesso de risco aqui, porque tem muitos riscos, né? Tirando o excesso de risco aqui, você tem o seguinte, ó. O meu eixo x, ele vai baixar lá para o menos 2 e o meu eixo y vai lá para o 3. E você tem o inverso aqui, não é bem inverso, né? A reflexão desse gráfico de cima para baixo. Deixa eu tirar esse excesso de risco aqui para te mostrar como é que o gráfico final iria ficar. Ele iria ficar assim, ó. Depois que nós já vimos o que vai acontecer com o eixo x, eixo y e tal, vamos colocar esse eixo x para cá assim, ó. Aqui eu conto 1, 2, 3, que nós vimos lá no rabisco. 3. E aqui no 2. No 2. Aqui, ó, enquanto ele ainda está assim, desse jeito aqui, ó, deixa eu voltar para cá. O que você pode ver aqui, ó? Que ele passa pela origem, não é?
Se você colocar o x igual a zero aqui, ó, porque isso aqui é assim, y igual a menos 2x dividido por x menos 3. Se você colocar o x igual a zero, o y dá zero. Então ele vai passar pela origem aqui, pelo 0, 0. Essa é a única informação que eu consigo tirar. Essa é a única informação que eu consigo tirar daqui. Onde é que ele cruza com o eixo y? Também no 0. Aí nós vimos o que? Ele estava com... Ele era assim, aí refletiu para cá, não é? Então ele é assim, ó. Sim. E aqui ele é assim. Esse aqui é o 3 e esse aqui é o menos 2. Depois que você tira os riscos lá, você vai ter mais ou menos isso. O eixo y desloca 3 unidades para a direita e o eixo x 2 unidades para baixo. E o gráfico original, ele era assim, 1 sobre x, ele é assim. Quando você multiplica por um número negativo, ele fica assim. Que é essa ideia aqui. Então, simples demais. Tá bom, confesso para vocês, isso aí você precisa pensar um pouquinho para poder chegar até isso aí tudo. Mas não tem nada, você tem que pensar um pouquinho, é verdade, mas não tem nada aí que está além do que nós já discutimos. Pronto, tá tudo pronto isso aí.